Fazia meses que eu não voltava para casa. Desde a última missão, minha cabeça andava cheia demais para suportar o barulho de gente discutindo sobre a cor da toalha de mesa. Eu passava os dias cercada de vozes que gritavam ordens curtas, sons de botas, metal e o zunido constante da rádio no ouvido. Mas ali, no quartel, por mais duro que fosse, eu entendia meu lugar. Já em casa, entre paredes que cheiravam a café requentado e ressentimento, eu nunca sabia onde pisar. Ainda assim, naquela manhã de sábado, decidi ir. Meu pai andava doente, e minha mãe deixava escapar nas ligações que as coisas estavam diferentes. Eu sabia que diferentes significava piores. E por mais que eu tentasse me convencer de que distância era a autoproteção, uma parte de mim ainda acreditava que talvez, dessa vez, fosse diferente. Talvez ele tivesse mudado. Dirigi às 3 horas até Petrópolis quase no automático, o som do motor abafando os pensamentos que eu não queria ouvir. Levei um bolo simples, um presente para meu pai e, sem pensar muito, o relógio no pulso, o Rolex. Nunca tinha me importado com isso, na verdade. Ganhei no fim de um curso dentro do batalhão. Uma dessas homenagens que valem mais pelo suor do que pelo brilho. Mas o objeto carregava algo que ninguém lá fora entendia. Ele não era luxo, era memória. Um símbolo de resistência, suor e das vezes em que precisei engolir o medo para continuar em pé. Só que para minha família, ele seria apenas um relógio caro. E na casa dos Pereira, coisas caras sempre vinham acompanhadas de desconfiança. Quando estacionei na rua de paralelepípedo, o portão estava aberto. Minha mãe apareceu na varanda com o mesmo sorriso de sempre, mas nos olhos havia aquele brilho contido de quem tenta equilibrar a alegria e o cuidado. "Você emagreceu, menina", ela disse, enquanto me abraçava com força. O cheiro de sabão em pó, misturado com o perfume antigo dela, me trouxe lembranças que eu nem sabia que ainda estavam guardadas. Mas bastou 1 segundo, e a voz dele veio lá de dentro. Olha quem resolveu aparecer. O tom era o mesmo de sempre, entre zombaria e veneno. Meu irmão, Lucas, 3 anos mais velho, dono da razão desde que aprendeu a falar. Entrei e o vi sentado à mesa, com a camiseta rasgada e uma lata de cerveja pela metade. O olhar dele correu do meu rosto até o pulso, e parou. Foi 1 segundo só, mas eu senti. O ar mudou. "Bonito esse aí, hein?" ele disse, apontando com o queixo para o relógio. Eu apenas sorri de canto. "Presente de serviço." Ele riu baixo. "Serviço bom o seu, para dar para funcionário Rolex." Minha mãe cortou o olhar para ele, pedindo silêncio, mas já era tarde. Aquilo foi o estopim invisível de algo que eu ainda não sabia que ia explodir. Sentei, tentando ignorar o desconforto que crescia como um nó no estômago. Falei sobre o quartel, sobre o curso que eu tinha feito, sobre como o tempo estava melhorando no Rio. Ninguém parecia ouvir. Meu pai tossia de tempos em tempos, e Lucas fazia barulhos irônicos enquanto mexia no celular. Era como estar de volta a uma guerra diferente, sem tiros, mas com o mesmo tipo de ruído que te fere devagar. A cada tentativa de conversa, ele respondia com uma provocação. Quando falei que estava em uma nova função administrativa, ele retrucou. "Ah, então agora é escritório? Nada de campo? Já cansou, é isso?" Eu respirei fundo. Aprendi há anos que não se responde a quem quer te ver sangrar. A mesa foi ficando fria, o almoço perdendo sabor. Minha mãe tentava segurar o ambiente, mas o silêncio sempre pesa mais que qualquer prato cheio. Depois do almoço, levantei para lavar a louça. Costume antigo. Fazia isso desde menina, quando ele fugia das tarefas e eu ficava. Lembranças dessas que parecem bobas, mas que se tornam feridas mal cicatrizadas. Ele veio logo atrás, encostando no batente da cozinha. "Sabe, mãe falou que você ganhou bem nessa promoção aí." A voz dele soava leve demais. "Deve dar para comprar mais uns desses, né?" E olhou de novo para o meu pulso. "Lucas, por favor." Minha mãe tentou intervir, mas ele continuou, o sorriso diminuindo. "Ou você comprou isso como? Emprestando dos colegas? Ou será que tem coisa que o quartel não sabe, hein?" A tensão no ar ficou espessa. Eu respirei fundo, terminei de enxaguar o prato e me virei devagar. "Não te devo explicação, Lucas." Ele deu um passo à frente, olhos faiscando. "Deve sim, quando aparece com algo que nem gente com cargo alto tem." Foi quando ele esticou o braço e agarrou meu pulso. O toque foi rápido, agressivo. "Você não pode pagar um Rolex." Ele gritou. "Você roubou isso?" E antes que eu pudesse reagir, ele torceu meu braço para ver a parte de trás.
O barulho do metal roçando contra o osso pareceu ecoar na cozinha. Foi ali que ele leu, gravado em letras pequenas, precisas. Propriedade do BOP, operações especiais. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele soltou o pulso como se tivesse encostado em fogo. O rosto empalideceu. Por um instante, parecia que o chão tinha sumido sob os pés dele. Eu apenas o encarei, não com raiva, com uma calma tão profunda que ele não soube decifrar. Nunca mais me toca sem permissão, eu disse. A voz saiu firme, controlada, como nos treinamentos em que a gente aprende a falar mesmo com o coração acelerado. Ele deu um passo atrás, murmurando algo ininteligível, e saiu da cozinha. Minha mãe ficou imóvel, segurando o pano de prato, os olhos marejados. Vocês dois ainda vão se matar um dia, ela sussurrou. Eu respirei fundo e sentei. O braço latejava, mas o que doía mais não era o pulso. Era perceber que mesmo agora, depois de tudo o que eu tinha conquistado, eu ainda era a mesma menina que precisava provar que merecia estar ali. Passei o resto da tarde quieta. O relógio, frio contra a pele, parecia pulsar junto ao coração. Cada batida uma lembrança de quem eu precisei me tornar para chegar até ali. Quando decidi ir embora, já era fim de tarde. Meu pai dormia na poltrona. Minha mãe insistiu para eu ficar mais um pouco, mas eu sabia que não havia mais espaço para conversa. O ar da casa estava pesado demais. Antes de sair, olhei de relance para a sala. Lucas estava no sofá, fingindo ver TV, mas eu sabia que ele ouvia cada passo. Até mais, mãe, eu disse, beijando o rosto dela. Qualquer coisa me liga. E ela respondeu o que sempre respondia. Se cuida, minha filha. Você vive num mundo perigoso. Mal sabia ela que o perigo às vezes mora dentro de casa. Dirigi de volta em silêncio. O sol já se escondia atrás das montanhas, e o reflexo dourado no vidro fazia o Rolex brilhar discretamente. Pensei em tirar, mas não tirei. Aquilo não era símbolo de luxo, era lembrança de resistência. E talvez, sem perceber, fosse também o início de uma nova guerra. Porque naquela tarde, quando Lucas me agarrou e viu a gravação, não foi apenas um embate de irmãos. Foi o instante em que ele descobriu algo que o feriu mais do que qualquer resposta minha, que eu não era mais alguém que ele podia controlar, que aquela mulher diante dele, a mesma que um dia ele chamou de fraca, de sonhadora, de teimosa, agora carregava no pulso o peso de uma farda e a marca de um lugar onde o medo e o respeito andam juntos. E ele, por mais que tentasse disfarçar, sentiu. No olhar dele, vi nascer algo novo. Não era só raiva, era medo. E foi ali, no silêncio da estrada, que eu percebi. Quando o medo muda de lado, a história inteira muda junto. O silêncio depois do impacto sempre é mais alto que o grito. Eu fiquei ali, parada na cozinha, sentindo o sangue correr sob a pele, quente, acelerado. O pulso latejava onde ele havia me segurado. A marca vermelha começava a se formar como um lembrete do que tinha acabado de acontecer. Mas o que realmente doía era o vazio entre nós. Lucas saiu da cozinha sem dizer nada, com passos duros, o olhar perdido no chão. Parecia o mesmo garoto que um dia pegou o dinheiro da carteira do meu pai e depois jurou que eu o tinha acusado injustamente. A diferença é que agora ele não podia mentir para si mesmo. Ele tinha visto com os próprios olhos o que eu era, o que ele nunca teve coragem de ser. Minha mãe tentou disfarçar a tensão, forçando um sorriso que não se sustentava. Ele não quis te machucar, filha. Só se exaltou. Eu continuei quieta, enxugando o que restava de água na pia. O pano molhado escorria entre meus dedos, e por um segundo pensei em como as mãos dizem tanto sobre a gente. As minhas, calejadas, duras, marcadas por anos de campo, e as dele, sempre limpas, cuidadas, acostumadas com controle. Foi irônico perceber que naquele dia o controle tinha escapado justamente por entre os dedos dele. Subi para o quarto antigo, o mesmo onde dormi por tantos anos, e me sentei na beira da cama. A colcha ainda tinha o mesmo desenho de flores desbotadas que minha mãe teimava em não trocar. Cada canto daquela casa era um retrato de tempo parado, e eu, por mais que quisesse, nunca conseguia me encaixar nesse retrato. Abri a janela. O ar da serra entrou frio, cortando o calor que ainda queimava dentro de mim. Peguei o celular, pensei em ligar para um colega do batalhão, mas desisti. O instinto militar grita para reagir,
mas a razão da mulher pede para respirar. Lá embaixo, ouvi o barulho da TV, depois um copo batendo na mesa. Meu pai acordara. A voz dele, rouca e arrastada, ecoou pela casa. O que foi agora? Não consegui ouvir a resposta de Lucas, mas pude imaginar o roteiro. Ele sempre soube como se colocar como vítima, desde criança. Aprendeu cedo a manipular o silêncio, a moldar as versões, e dessa vez não seria diferente. Quando desci, a cena já estava montada. Lucas sentado de cabeça baixa, minha mãe de pé entre nós, e meu pai me olhando com aquele olhar cansado de quem prefere não entender para não precisar escolher lado. "O que aconteceu, filha?" perguntou ele. "Nada demais", respondi. "Um mal-entendido." Mas Lucas não aguentou o próprio silêncio. "Mal-entendido?" ele disse levantando de repente. "Você acha normal desfilar com um relógio desses por aqui e agir como se fosse intocável?" Minha mãe tentou contê-lo com um gesto, mas ele continuou. "Você mudou, sabia? Fica aí fingindo humildade, mas no fundo gosta que as pessoas vejam. Gosta que olhem e pensem, olha como ela venceu. Eu poderia ter dito tanta coisa. Poderia ter lembrado a ele que cada conquista minha foi feita na marra, que ninguém me deu nada, que enquanto ele reclamava da vida, eu passava noites em alojamentos sem luz, dormindo com o fuzil encostado na perna e o medo como cobertor. Mas não disse. Só o encarei. "O problema não é o relógio, Lucas", falei baixo. "É o espelho." Ele franziu a testa. "Que espelho? O que você vê quando olha para mim?" Ele não respondeu. Virou o rosto, riu de lado e saiu de novo. A porta bateu com força. Meu pai suspirou fundo e passou a mão no rosto. "Vocês dois, sempre competindo." Eu quase ri. "Competindo?" repeti. "Acho que só um de nós ainda está jogando, pai." Fiquei ali um tempo, escutando o relógio da parede marcar o tempo como se zombasse da gente. A cada tique, um segundo a menos de paciência. Quando finalmente decidi ir embora, minha mãe insistiu para eu dormir ali, mas recusei. Ela insistiu dizendo que era perigoso dirigir à noite, mas eu só conseguia pensar em sair daquela casa. Antes de pegar a estrada, olhei para o relógio mais uma vez. Ele marcava 21h17. E pensei em como o tempo tem um senso de ironia estranho. Um objeto que serve para medir segundos e, ao mesmo tempo, para expor o quanto perdemos em anos. No caminho de volta, o celular vibrou. Uma mensagem dele. "Desculpa, perdi a cabeça, mas você sabe o que eu quis dizer." Li e apaguei. O pedido de desculpa não vinha de arrependimento, vinha de orgulho ferido. Era a maneira dele de tentar controlar o estrago, como sempre. O tipo de homem que nunca se desculpa por machucar, só por ser pego fazendo isso. Nos dias seguintes, a cena voltou na minha cabeça várias vezes. Não o gesto em si, mas o olhar dele no momento em que leu a gravação. Aquele instante de reconhecimento. O medo frio que tomou conta do rosto dele. Foi ali que percebi que o que ele viu não foi só a inscrição do BOP. Ele viu a prova de que eu pertencia a um mundo que ele nunca conseguiria invadir. Um mundo onde ele não teria voz, nem controle, nem poder. E isso, para Lucas, era insuportável. Passei a evitar ligações de casa. Quando minha mãe ligava, eu atendia, falava o mínimo, desviava de perguntas. Ela dizia que ele andava diferente, mais calado, que às vezes sumia por dias. Não era novidade. Lucas sempre teve o dom de se meter em problemas e arrastar os outros junto. Mas havia algo no tom dela que me inquietava. Um tipo de medo que eu reconhecia bem. Aquele medo que nasce quando você sabe que algo está prestes a acontecer, mas ainda não tem forma. No quartel, tentei me concentrar nas rotinas. Treinos, relatórios, exercícios. Mas a mente é um terreno traiçoeiro. Entre um café e outro, eu me pegava lembrando da pressão do dedo dele no meu pulso, da sensação de impotência misturada com raiva contida. Foi então que percebi o quanto a força física é irrelevante perto da força emocional. Eu podia ter imobilizado ele com facilidade. O corpo sabia o que fazer. O treinamento está gravado na carne. Mas escolhi o controle. Porque a força de verdade está em não revidar quando se tem poder para isso. Uma noite, depois de um turno longo, sentei sozinha no alojamento vazio. Tirei o relógio e fiquei olhando para a gravação na parte de trás. Propriedade do BOP. Toquei as letras com a ponta do dedo, lembrando o dia em que o recebi. A cerimônia foi simples, sem pompa. Eu tinha voltado de uma operação onde perdemos um dos nossos. O comandante me entregou o relógio e disse: "Isso aqui não é prêmio. É lembrança do que você fez quando ninguém mais conseguia se mover." Guardei as palavras dele como quem guarda munição.
E agora, anos depois, aquele mesmo relógio tinha se tornado motivo de acusação. Liguei a TV só para quebrar o silêncio, mas nada prendia minha atenção. Foi quando o celular vibrou de novo. Mensagem de um número desconhecido. Seu irmão esteve aqui hoje. Disse que precisava de você. Assinatura. Minha mãe. Suspirei. O cansaço moral pesa mais do que o físico. 2 dias depois, recebi ligação do comandante pedindo para comparecer ao batalhão administrativo. Assunto de família. Ele disse. Estranhei o tom, mas fui. Quando cheguei, encontrei um envelope sobre a mesa. Dentro, um relatório de verificação. Meu nome, minha patente e logo abaixo, solicitação informal de apuração de conduta financeira feita por terceiro, identificando-se como familiar direto. O nome, Lucas Pereira. Senti o corpo gelar. Ele não só tinha duvidado de mim, tinha tentado manchar minha farda. O Rolex, o pulso, a acusação, tudo ganhava um novo significado. Ele não queria apenas me envergonhar, queria me derrubar. Passei o resto do dia em silêncio, respondendo formalmente à chefia, apresentando comprovantes, registros, toda a transparência que minha carreira sempre teve. Não havia nada a esconder. No final da tarde, o comandante me chamou em particular. Não se preocupe, disse ele. Sabemos quem você é. Isso será arquivado. Ele hesitou antes de continuar. Mas controle suas relações externas. Nem todo laço de sangue merece confiança. Saí dali com o coração pesado. No estacionamento, sentei dentro do carro e deixei o ar frio do ar-condicionado soprar no rosto. O sol se punha atrás dos prédios, tingindo o céu de laranja queimado. Pensei em quantas vezes, ao longo da vida, eu tinha voltado para casa esperando paz, e quantas vezes encontrei guerra. Talvez Lucas nunca tivesse suportado ver a irmã pequena ultrapassando o muro invisível que ele nunca teve coragem de escalar, mas agora era diferente. Ele tinha cruzado um limite que não havia retorno, e eu sabia, com a mesma clareza com que ouço uma ordem no rádio em meio ao caos, que aquele gesto, o de agarrar meu pulso, de me acusar, de me denunciar, seria o início de algo muito maior. Não era mais uma briga de irmãos, era uma declaração de guerra, e eu, por instinto, já começava a me preparar. Sempre achei curioso como o passado não envelhece. Ele só muda de roupa. Por mais que a gente cresça, troque de endereço, use farda, ganhe medalhas, ele continua lá, sentado no mesmo lugar, esperando o momento certo para reaparecer. E naquela semana, depois da denúncia de Lucas, o passado começou a voltar com cheiro, som e textura. Era como se cada lembrança viesse me lembrar que ele sempre esteve ali, escondido atrás da porta que eu fingia estar trancada. Eu e Lucas nunca fomos próximos. Quando éramos crianças, ele parecia já nascer com a certeza de que era o centro da casa. Tudo o que ele fazia era motivo de orgulho. Quando tirava 7 na escola, meu pai dizia que era inteligência. Quando eu tirava 9, ele dizia que era sorte. Quando Lucas caía e chorava, minha mãe corria com o pano molhado. Quando eu caía, diziam: "Levanta, menina, você é forte." Cresci ouvindo isso. Você é forte. Como se fosse elogio, mas sempre soava mais como obrigação. Era como se a força fosse meu destino e a fragilidade, privilégio dele. Aos 15 anos, enquanto Lucas pedia dinheiro para o meu pai para ir em festas, eu lavava o carro dele em troca de uns trocados. Não porque eu precisava, mas porque odiava pedir. Ele ria. Dizia que eu parecia moleque, que mulher não combina com graxa. Eu respondia com silêncio. Foi ali, acho, que aprendi que o silêncio pode ser mais afiado que qualquer palavra. E foi também ali que comecei a entender que eu teria que conquistar o respeito com os punhos fechados e o queixo erguido. A decisão de entrar na polícia veio como um susto para a família. Meu pai ficou em choque. Minha mãe chorou 3 dias. E Lucas riu. "Você?" ele disse debochando. "Você não aguenta nem ver sangue." Eu não respondi. Só anotei a frase na memória. 2 anos depois, ele me viu sair de casa de uniforme pela primeira vez. Não disse nada, mas o olhar dele dizia tudo. Aquele misto de descrença e medo de estar errado. Eu sabia que, desde aquele dia, cada passo meu seria um espinho no ego dele. No curso de formação, aprendi rápido que ser mulher não me dava o direito de errar. Um deslize de qualquer homem virava piada, o meu virava estatística. Tinha que ser 2 vezes melhor para ser vista como metade capaz. E mesmo assim, dentro do BOPE, o respeito não veio no primeiro tiro acertado, nem na primeira missão concluída.
Veio no primeiro silêncio suportado, o silêncio do medo, o silêncio da perda, o silêncio do preconceito velado. Enquanto alguns olhavam para mim e viam a mulher do batalhão, eu olhava para o espelho e via alguém tentando sobreviver num mundo que ainda duvidava da própria presença. E mesmo lá, entre homens treinados para lidar com o impossível, existia o olhar que media e testava. O vamos ver até onde ela aguenta. Aguentei. Aguentei quando me chamaram de fraca, quando esconderam meu colete, quando soltaram comentários de corredor achando que eu não ouvia. Aguentei cada olhar atravessado e cada teste disfarçado de brincadeira. E quando passei na primeira operação real, quando entrei numa favela à noite com o coração na garganta e o fuzil colado no peito, percebi que nada doía mais do que a descrença. O medo eu podia administrar, a dúvida não, porque a dúvida te corrói em silêncio. Quando voltei da missão que me rendeu o Rolex, ninguém da família sabia o que eu tinha vivido. Não contei. Como explicar para quem nunca viu a morte tão de perto que ela quase te chama pelo nome? Como contar que aquele relógio não era vaidade, era lembrança, de quem ficou, de quem não voltou, de quem me salvou? Lucas jamais entenderia. Para ele, aquilo sempre seria um símbolo de status, de poder, algo que feria o orgulho dele. Lembro da primeira vez que tentei explicar a ele o que era ser mulher numa tropa de elite. Ele riu, claro, disse que eu devia era estar dando aula ou cuidando da mãe. E quando respondi que já tinha cuidado o suficiente de todo mundo, ele disse que eu estava me achando. Engraçado como o mundo permite que os homens se orgulhem de suas vitórias, mas chama de arrogância quando uma mulher fala com convicção. No quartel, eu aprendi que a farda pesa, mas a desconfiança pesa mais. E, no entanto, foi exatamente ali que encontrei um tipo de família que a minha nunca foi. Gente que te respeita porque confia, não porque te ama. Gente que te observa no limite e te chama de volta quando você quase cruza o ponto de não retorno. Com eles, aprendi o que é lealdade. Com minha família, aprendi o que é sobrevivência. Por isso, quando Lucas me agarrou naquela cozinha, não foi o gesto que me quebrou, foi o eco de todos os outros momentos em que ele tentou me diminuir. Era como se, em um único movimento, ele tivesse reunido todos os "você não pode", "isso não é pra você", "fica no seu lugar", que eu ouvi desde menina. Mas o erro dele foi esquecer que há lugares dos quais eu nunca mais saí. Depois da denúncia, eu passei dias sem dormir direito. Revi a nossa infância como quem revisa um relatório em busca do erro inicial. Tentava encontrar o momento exato em que o amor de irmão se transformou em rancor disfarçado. Talvez tenha sido quando minha mãe começou a me comparar a ele. Não por mal, mas por desespero. Ela achava que ele precisava de estímulo, e eu de contenção. Só que as comparações foram virando grades. Ele cresceu acreditando que o mundo devia algo a ele, e eu cresci acreditando que eu devia provar tudo a todos. Durante o curso tático avançado, lembro de uma frase que o instrutor gritava sempre que alguém pensava em desistir. Quem desiste aqui, desiste da própria história. Eu nunca esqueci, e é por isso que mesmo quando a dor vem de casa, a gente não pode recuar. Porque se eu recuasse agora, se deixasse Lucas me vencer com palavras, eu estaria desistindo da história que construí com sangue e disciplina. Uma noite, decidi voltar à casa dos meus pais. Não para reconciliar, para entender. Queria olhar nos olhos dele e ver o que tinha restado. Cheguei sem avisar. Ele estava no quintal, fumando, olhando pro nada. Quando me viu, a expressão foi de surpresa, depois de irritação. "Veio buscar o que agora?" perguntou sem olhar diretamente. "Nada. Só vim saber até onde você pretende ir com isso." Ele riu, um riso amargo. "Com o quê? Com a verdade?" Olhei para ele e percebi o quanto o tempo não o tinha tocado. O mesmo menino mimado, agora escondido atrás de um corpo adulto e olhos cansados. "Você acha mesmo que o BOPE te transformou em alguém melhor?" Ele disse tossindo. "Você só virou mais fria." Aquelas palavras me acertaram, não porque eram verdadeiras, mas porque eram previsíveis. "Talvez", respondi, "mas aprendi que às vezes é a frieza que te mantém viva." Ele balançou a cabeça, apagou o cigarro com o sapato e murmurou: "Você devia lembrar quem você é." E eu, sem hesitar, disse: "Lembro todo dia quando visto a farda. E quando tiro também." Voltei pro carro e fiquei alguns minutos parada, sem ligar o motor. O silêncio da rua misturado com o canto distante de um cachorro fazia tudo parecer irreal. Foi quando percebi algo que nunca tinha admitido antes. Lucas me odiava, não pelo que eu tinha feito,
mas pelo que eu representava. Eu era a prova viva de que é possível ser mulher, crescer num ambiente que te empurra para baixo e ainda assim se levantar mais alto. E ele, acostumado a ser o centro, não suportava girar em torno de alguém que ele sempre considerou menor. Os dias seguintes foram de estranha tranquilidade. Nenhuma nova ligação, nenhum recado, nenhuma tentativa de contato. Mas quem vive o bastante em operações sabe que o silêncio antes da tempestade é o mais perigoso. Senti isso no corpo. O instinto dizia que aquilo ainda não tinha acabado, que havia algo mais. Um movimento oculto, um passo seguinte que eu ainda não enxergava. E enquanto voltava para a rotina no quartel, entre treinamentos e burocracias, percebi que a guerra que me esperava não seria em vielas nem em missões. Seria dentro da própria história que eu carregava no sobrenome. Nenhum deles sabia o que estava gravado, além das letras frias de propriedade do BOP, porque o verdadeiro peso dele não estava no metal, estava no que veio antes. No dia em que o tempo quase parou para mim, foi em 2017. A operação começou como qualquer outra. Madrugada, briefing seco, alvo definido, bairro dominado por facção. Eu era a única mulher na equipe. Como sempre, isso era motivo para olhares discretos, piadas curtas e aquele tipo de silêncio que diz, melhor não errar. O comandante me deu o mapa e disse apenas, cuidado com a viela 13, está instável. Instável. Era o código para território em disputa. Eu anotei mentalmente, respirei fundo e entrei na viatura. Ninguém falava muito antes de uma incursão. Aprendemos que o silêncio é a única oração que não trai. Entramos no morro por volta das 2h30. O ar estava denso, cheiro de pólvora antiga misturado com fumaça de fogos. As luzes das casas piscavam como olhos vigiando. Cada passo era uma negociação entre medo e dever. Eu ia na retaguarda, cobrindo o flanco esquerdo. O rádio crepitava com respirações contidas e ordens curtas. Avança. Silêncio. Flanco limpo. Até que não estava mais. O primeiro tiro veio de um beco lateral. Um estampido seco, depois o grito abafado de um colega. Caímos, rolando para a cobertura. O sangue escorria rápido demais no chão. O rádio ficou mudo. Foi o tipo de silêncio que ensina o corpo a decidir antes da mente. Avancei por instinto, em direção ao beco, enquanto o comandante gritava para recuar. Mas havia alguém lá, um refém, menino de uns 12 anos, corpo magro, olhos arregalados, encostado na parede, e um homem com fuzil apontado para ele. Eu lembro do cheiro de ferro e fumaça, lembro do eco da minha respiração, e lembro do momento exato em que mirei. Quando o som cessou, o menino chorava, o homem estava no chão, e o relógio do meu pulso, o antigo, o de treino, tinha parado. O impacto da queda travou o mecanismo. Era como se o tempo tivesse decidido parar comigo. Quando tudo terminou, o garoto foi resgatado, o colega ferido sobreviveu e a operação foi concluída. Mas a mim, nada terminou, porque há coisas que ficam mesmo quando você volta. Quando cheguei no batalhão, o comandante me chamou na sala. Falou pouco, como sempre fazia quando as palavras eram pesadas demais. Abriu uma caixa pequena e disse, isso é para lembrar do tempo que você parou para salvar alguém. Dentro, o Rolex. Ele colocou na minha mão e completou. Não é presente, é prova. Desde então, usei o relógio em silêncio. Nunca exibi, nunca mencionei. Porque tem coisas que não se contam. Não porque são segredo, mas porque o mundo não saberia o que fazer com elas. Lucas, se soubesse, talvez até zombasse. Diria que era exagero, ou tentaria transformar o heroísmo em orgulho. Mas ele não sabe, nunca soube, o que é segurar uma vida com as próprias mãos e sentir o peso de outra escorrer pelos dedos. O relógio, para ele, era símbolo de soberba. Para mim, era lembrança de um instante que me separou de quem eu era antes. Depois da denúncia dele, eu tirei o relógio por alguns dias. Não por vergonha, mas por saturação. Era como se o objeto carregasse o barulho de tudo. Os tiros, os gritos, o rádio, o som da mão dele me segurando na cozinha. Deixei o relógio na gaveta, embrulhado num lenço. Mas no quartel, as pessoas notaram. Cadê o Rolex, sargento? Perguntaram. Sorri e disse. Tá de folga. Ninguém perguntou mais nada, mas o comandante notou. Me chamou depois do expediente. Esse relógio não é um troféu, Pereira. É escudo. Eu sabia o que ele queria dizer. Escudo contra esquecimento. Contra o tipo de culpa que o tempo tenta disfarçar com rotina. Naquela noite, voltei pro alojamento. Sentei na cama e olhei pro lenço dobrado. Peguei o relógio de volta. As marcas de uso já começavam a aparecer.
Pequenos riscos, arranhões. Passei o dedo sobre a gravação na parte de trás. Propriedade do BOP. Operações especiais. Aquelas letras me lembravam que, às vezes, o que te protege é exatamente o que os outros tentam usar para te atacar. A lembrança da operação vinha em flashes. O garoto salvo, não lembro o nome dele. Lembro só dos olhos. E da mãe dele abraçando minhas pernas depois, chorando, repetindo obrigada, como se fosse reza. Lembro do sangue seco nas luvas e do barulho do relógio antigo travado às 2h37. E lembro de como o novo, o Rolex, começou a funcionar naquela mesma hora, como se herdasse o tempo que o outro não conseguiu carregar. Quando Lucas me agarrou e viu o relógio, ele achou que tinha encontrado uma fraqueza. Mas ele só tocou em algo sagrado. Ele não sabia, mas ao me segurar, tocou em toda uma história feita de dor, perda e lealdade. E talvez por isso tenha soltado tão rápido, porque há coisas que o corpo reconhece mesmo sem entender, e o medo é uma delas. Nos dias seguintes, pensei em contar tudo para minha mãe, mostrar o significado real, explicar que o Rolex não era luxo, mas desisti. Não por falta de confiança, por proteção. Ela não suportaria ouvir o que precisei fazer para merecer aquilo. Algumas verdades pesam demais para quem ainda acredita que o mundo é justo. Então, guardei a história comigo. O relatório interno da denúncia foi arquivado oficialmente, e o comandante me chamou para assinar o encerramento. Antes de sair, ele me olhou nos olhos e disse: "Às vezes, quem mais te fere é quem nunca teve coragem de ser ferido." Concordei em silêncio. Aquela frase ficou girando na cabeça por dias. Lucas podia tentar me destruir com palavras, mas eu sabia que ele jamais suportaria viver metade do que eu vivi. Um sábado depois, fui visitar o cemitério onde enterraram um dos colegas da operação de 2017. O relógio voltou pro pulso. Fiquei lá, parada diante da lápide simples, o sol refletindo no vidro do Rolex. Pensei em como o tempo tem um jeito estranho de curar feridas. Nunca fecha, só muda a dor de lugar. Enquanto isso, o celular vibrou de novo. Mensagem de número desconhecido. "A gente precisa conversar. Urgente." Era Lucas. Ignorei, mas o corpo reagiu. Aquele velho instinto de quem sente quando o perigo se move. E ele estava se movendo. Dirigi até a base e deixei o celular no armário. Sabia que o silêncio seria minha melhor resposta, mas algo dentro de mim já entendia que aquilo não ia parar ali. O Rolex marcava 14h52. E sem saber por quê, olhei para ele e pensei que, talvez, fosse hora de preparar o próximo passo. Não por vingança, por autoproteção. Afinal, o tempo que eu dei para ele entender o valor da minha história tinha acabado. Tudo o que começa com orgulho termina com ruído. E o de Lucas começou a rachar devagar, feito parede antiga sob chuva. Ninguém percebeu de início. Nem minha mãe, nem meu pai, nem os vizinhos que ainda o chamavam de o filho mais velho dos Pereira. Mas eu percebi, porque aprendi a reconhecer o som do colapso. Ele não vem em gritos, vem em pequenos silêncios, nos atrasos, nas mensagens que não são respondidas, nas desculpas que começam a se repetir. E Lucas começou a repetir tudo, as mentiras, as histórias, as mesmas palavras que usava para se justificar desde criança. O primeiro sinal veio dias depois da mensagem que ignorei. Um número desconhecido ligou para o batalhão pedindo para falar comigo. Atendi, já esperando a voz dele do outro lado, mas era um cobrador. O homem perguntou com voz fria se eu era responsável financeira do Sr. Lucas Pereira. A pergunta me atravessou como faca. Eu respirei fundo e disse que não. Ele deixou esse número como contato de confiança. O homem insistiu. E antes que eu pudesse responder, ele completou: "Ele está com algumas pendências sérias. Achei que talvez a senhora quisesse ajudar." Desliguei sem responder. Ajuda. Essa palavra sempre soou torta quando vinha associada a Lucas, porque ajudar ele nunca era o suficiente. Era abrir uma porta para ele invadir e nunca mais sair. Nos dias seguintes, minha mãe começou a mandar mensagens estranhas. "Seu irmão anda nervoso, ele está sem dormir, acho que ele se meteu em algo ruim." Eu lia, apagava e respondia apenas: "Cuida dele, mãe." Porque eu já sabia, o tipo de queda que Lucas estava prestes a viver não era financeira, era moral. O batalhão tinha encerrado a denúncia oficialmente, mas a notícia de que alguém da minha família tentara manchar meu nome
circulou nos bastidores. E em lugares como o meu, o silêncio fala alto. Ninguém me julgou, mas todos sabiam. O respeito não foi embora, só ficou mais atento, como se cada olhar dissesse: sabemos de onde você veio e sabemos o que está enfrentando. Numa manhã, o comandante me chamou. Seu irmão tentou contato de novo, não aqui diretamente comigo, mas com um repórter. Eu fiquei em silêncio. Quer que eu lide? Ele perguntou. Eu neguei com a cabeça. Não, deixe, porque às vezes deixar é a forma mais eficaz de reagir. Deixar que a própria voz do outro se destrua com o eco das mentiras que ela cria. E foi isso que aconteceu. Lucas começou a se expor. Falava mal de mim em rodas de amigos. Contava versões distorcidas das brigas. Dizia que eu me achava superior porque andava com arma e que a polícia me lavara o cérebro. Um dos antigos vizinhos mandou mensagem dizendo que ele parecia bêbado, suando, falando de injustiça familiar. A imagem dele começou a se desgastar, primeiro nas conversas, depois nas atitudes. Minha mãe ainda tentava defendê-lo. Ele está confuso, filha. Só precisa de ajuda. Eu ouvia, mas sabia que o que ela chamava de confusão era desespero. O mesmo desespero que ele sempre teve de ser visto, de ser o centro. Quando a denúncia falhou e voltou contra ele, Lucas percebeu que não tinha mais palco. E quando se tira o palco de quem só vive de aplauso, o que resta é queda. Voltei a Petrópolis uma tarde, não por saudade, mas por necessidade. Minha mãe me pediu para ir. Disse que ele andava diferente demais. Cheguei sem avisar, como sempre. O portão estava encostado. No quintal, o carro dele, um sedã que um dia foi novo, estava coberto de folhas. Entrei devagar. A casa estava em silêncio. Encontrei minha mãe na cozinha, lavando louça devagar, com o olhar perdido. Ele está no quarto, ela disse, sem precisar explicar o resto. Subi as escadas e o encontrei sentado no chão, costas encostadas na cama, garrafa de cerveja vazia ao lado, o olhar vidrado em nada. Você veio, ele murmurou sem erguer o rosto. Mãe pediu. Claro, ele riu. Ela sempre pede para você resolver o que eu estraguei. Fiquei parada, sem saber se sentava ou saía. Ele parecia menor. As olheiras fundas, o cabelo desgrenhado, o cheiro de cigarro misturado com descuido. Você ganhou, sabia? Ele disse ainda sem me olhar. O quartel acreditou em você, como sempre. Não era competição, Lucas. Para você, não. Para mim, sempre foi. Silêncio. Longo. Pesado. Ele pegou a garrafa, girou entre os dedos e continuou. Sabe o que eu pensei aquele dia quando vi o relógio? Que era injusto. Você, a mesma que estudava comigo, que ouvia o mesmo pai dizer que a gente devia ter vergonha de pedir, agora com um Rolex no pulso. Eu não pensei em bope, não pensei em operação. Eu só pensei em mim. E aí eu fiz o que sempre faço quando me sinto pequeno. Ataco. As palavras saíram lentas, mas sem arrependimento. Era constatação, não confissão. E agora? Perguntei. Agora eu pago. De novo. Fiquei ali por alguns minutos, ouvindo o som da respiração dele, pesada. Quando me levantei para ir embora, ele perguntou: Você ainda usa o relógio? Uso. Por quê? Porque me lembra o preço de não desistir? Desci as escadas sem olhar para trás. Minha mãe me esperava na sala, os olhos marejados. Ele não é ruim, filha. Só é fraco. Eu sei, mãe, mas a fraqueza também machuca. No caminho de volta, o telefone tocou. Era o comandante. Pereira, recebi informação de que seu nome está sendo comentado em redes sociais. Alguém postou uma história sobre corrupção interna, mencionando uma mulher do batalhão com relógio de ouro. Meu estômago revirou. O senhor acredita que é ele? Não preciso acreditar. Reconheço a caligrafia do rancor quando vejo uma. Cheguei em casa e abri o computador. Lá estava, um post anônimo, cheio de insinuações, sem provas. O tipo de coisa que se espalha rápido demais entre quem adora ver ídolos caindo. Não havia meu nome, mas havia detalhes suficientes para quem me conhecia entender. A raiva veio, mas passou rápido. No lugar dela, veio algo pior, o cansaço. A constatação de que não importa o quanto você construa, sempre haverá alguém disposto a incendiar. Mas eu não reagi, não publiquei, não me defendi, não pedi apoio, porque aprendi que a dignidade não precisa de plateia. As semanas seguintes foram um teste de paciência. A história se espalhou, mas como toda mentira, começou a se contradizer. Quando as pessoas procuraram provas e não encontraram, o interesse morreu. E Lucas, sem o combustível da atenção,
começou a desaparecer. Os cobradores voltaram a ligar. Minha mãe começou a vender coisas pequenas para ajudá-lo. Primeiro o micro-ondas, depois o sofá da sala. Eu tentei impedir, mas ela disse: "É o que mãe faz." Respeitei, mas comecei a planejar, porque eu sabia. Quando ele tocou no meu nome dentro do batalhão, tocou num território que não se invade e sai ileso. Não porque eu queria vingança, mas porque a verdade, quando está fardada, tem um peso que o mundo civil não entende, e a verdade estava prestes a se mover. No final de setembro, o comandante me chamou novamente. Recebemos denúncia anônima sobre o seu irmão. Envolvimento com um grupo de agiotas do interior. Quer ouvir? Não. Só quero que procedam como deve ser. Sem interferir, sem interferir. Saí da sala com um misto de alívio e tristeza. O destino tinha começado a cobrar o que eu não precisei tocar. Às vezes, o silêncio é o gatilho mais eficaz. 2 semanas depois, minha mãe me ligou chorando. Levaram ele. Quem? Não sei. Policiais, civis. Disseram que era investigação. Não deixaram nem ele pegar o celular. Fechei os olhos. Não senti vingança. Senti fim. Fui até Petrópolis mais uma vez. A casa vazia, o portão encostado. No quarto dele, o mesmo cheiro de álcool e pó de tempo. Sobre a cama, uma caixa. Dentro, alguns papéis amassados, contas atrasadas e uma foto nossa de infância. Nós dois, sorrindo, no quintal. Atrás da foto, uma frase escrita com caneta azul. Um dia você vai entender. Talvez ele tivesse razão. Talvez um dia eu entenda. Mas naquele momento, tudo o que eu sabia era que o tempo tinha cobrado o preço exato do que ele me tirou. Paz. Guardei a foto, fechei a caixa e saí sem olhar para trás. O relógio marcava 22h41. O tic-tac soava como respiração. Calma. Precisa. Implacável. E enquanto dirigia de volta à estrada, percebi que a ruína de Lucas não era castigo. Era consequência. Porque quem passa a vida tentando apagar o brilho dos outros, acaba queimando a própria sombra. A notícia da prisão de Lucas se espalhou antes que eu conseguisse respirar. Numa cidade pequena, o escândalo não precisa de microfone. Ele anda de boca em boca, multiplicando-se como vento em corredor estreito. Quando cheguei à casa dos meus pais, o portão estava cercado de curiosos. Os vizinhos fingiam varrer calçada, mas varriam mesmo era a vida alheia. Eu entrei sem cumprimentar ninguém. A casa, que sempre teve cheiro de café, agora cheirava a vergonha. Minha mãe estava sentada no sofá, o olhar fixo num ponto invisível da parede. As mãos tremiam sobre o colo. Ao lado dela, meu pai, calado, a expressão endurecida. Pareciam 2 estátuas, moldadas em cansaço. Já soube? Ela perguntou, sem levantar o rosto. Eu assenti. Disseram que foi mal entendido. Ela completou, quase num sussurro, que ele se envolveu com gente errada sem perceber. Engraçado como as palavras sempre aparecem para suavizar o que a realidade não consegue mais esconder. Mal entendido. Era o mesmo termo que ela usava desde sempre, quando Lucas quebrava alguma coisa e me culpava. Quando mentia e dizia que eu tinha entendido errado. Tudo, para ela, cabia dentro dessa pequena expressão que tentava salvar o que já estava podre. Ele vai precisar de advogado, meu pai disse. A voz dele rouca saiu como ordem, não pedido. Ele já tem. Você pode ajudar com o contato de alguém da corporação? Não posso. O olhar dele me atravessou como bala. Você não quer dizer que não pode. Quer dizer que não quer. Não respondi. Às vezes o silêncio dói mais do que a verdade dita. Minha mãe chorou baixinho. Ele é seu irmão, filha. Sangue do seu sangue. Eu sei, e é por isso que ainda estou aqui. Ficamos um tempo em silêncio. Eu observava as fotografias na parede, a infância enquadrada em sorrisos que não existiam mais. Eu e Lucas, lado a lado, sujos de terra, sorrindo pro nada. E pensei em como o tempo apaga as cores certas e deixa vivas as erradas. 2 dias depois, começaram as ligações. Parentes distantes, primos que eu nem lembrava o nome, tios que nunca me ligaram antes. Todos com o mesmo tom de voz, o mesmo roteiro ensaiado. Você podia interceder por ele. Usa sua influência. Você tem contatos. Eu ouvia e respondia igual. Não confundo farda com favor. Alguns tentaram apelar para a culpa, mas você é a única que pode tirá-lo disso. E eu pensava, sem dizer, sou a única que pode deixá-lo aprender. No quartel, mantive a postura. Nenhuma palavra sobre o assunto. Nenhum comentário. Eu sabia que o respeito não se perde pelo erro dos outros, mas pela forma como a gente reage a eles.
Ainda assim, eu sentia o peso dos olhares, alguns cheios de solidariedade, outros de curiosidade. O nome Pereira ecoava pelos corredores, mas eu seguia firme. No campo, aprendi que a pior armadilha é deixar que te vejam ferida. À noite, no alojamento, o silêncio voltava como lembrança. Lembrava da infância, das vezes em que Lucas quebrava algo e eu levava a culpa. Da noite em que ele fugiu de casa e eu passei horas procurando por ele, voltando coberta de chuva. E no fim, ele aparecia no portão, sorrindo, dizendo que só queria saber se alguém sentiria sua falta. E minha mãe o abraçava como quem reencontra um filho pródigo. Eu ficava no canto, pingando água do cabelo, ouvindo ela dizer: "Não brigue com seu irmão, ele é diferente." Sim, ele sempre foi diferente. O tipo de diferente que suga o ar dos outros para sobreviver. Com o passar dos dias, percebi que a casa da minha mãe virou ponto de visita. Parentes vinham oferecer consolo, trazer doces, repetir as mesmas frases vazias. Família é família. Ele vai se reerguer. Todo mundo erra. Nenhum deles perguntou se eu estava bem. Nenhum perguntou como era carregar o sobrenome Pereira dentro de um quartel, depois de uma denúncia feita pelo próprio irmão. Eles não queriam a verdade. Queriam conforto. E conforto não é algo que eu ofereço mais. Certa tarde, uma tia me ligou. Aquela que nunca me mandou parabéns nem quando entrei no BOPE. A voz doce, ensaiada. "Sabe, minha filha, às vezes Deus usa certas pessoas para testar nosso perdão." Respirei fundo. "Tia, Deus pode testar quem Ele quiser, mas eu já passei em prova demais." Ela suspirou, meio ofendida, meio desconcertada. "Você está dura. Estou viva. É diferente." Depois da ligação, fiquei pensando no quanto a dureza é mal interpretada em mulheres. Quando um homem se cala e segue firme, dizem que é disciplinado. Quando uma mulher faz o mesmo, dizem que é fria. Eu não sou fria. Só aprendi que o calor demais queima quem tenta se aproximar para sugar. Uma semana depois, Lucas foi liberado sob fiança. Voltou para a casa dos meus pais, pálido, mais magro, mas com o mesmo olhar de sempre. O olhar de quem se sente vítima. Eu cheguei lá por insistência da minha mãe, que acreditava numa reconciliação improvável. Quando entrei, ele estava sentado à mesa, de cabeça baixa, e minha mãe servia café como se nada tivesse acontecido. "Ele precisa de paz", ela disse. "Ele precisa de consciência." Lucas levantou o rosto e me encarou. "Você deve estar feliz agora." "Por quê?" "Porque o BOPE venceu." Sorri de canto. "Eu não estou em guerra, Lucas. Você é que insiste em lutar contra o espelho." Ele riu, mas o riso soou vazio. "Sabe, quando você entrou na polícia, eu achava que era fase, que uma hora ia cansar de brincar de soldadinho. Mas olha só pra você agora, vivendo de farda, achando que disciplina é substituto para amor." "E você vive de quê?" perguntei. Ele hesitou, olhou pro café, depois pra minha mãe e murmurou: "De esperança." "Então começa por aí", respondi. "Porque até agora você só viveu de desculpas." Minha mãe pediu pra parar. "Chega, vocês dois. Vocês falam como inimigos." Não eram palavras. Era constatação. Éramos inimigos. Não por escolha, mas por consequência. O amor que sobra entre irmãos também vira arma, se usado na hora errada. Nos dias seguintes, a casa virou cenário de teatro. Minha mãe tentando agradar a todos, meu pai calado, Lucas se fazendo de mártir, e eu de passagem. Ia, ficava 1 hora, e voltava para o quartel. A cada visita, me sentia mais estranha naquele lar, como se fosse hóspede de uma história que não me pertence mais. O ponto de ruptura veio numa noite de domingo. Estávamos jantando, a TV ligada em volume baixo, e o jornal mostrava uma matéria sobre corrupção em órgãos públicos. O apresentador falava sobre ética, dever, moral. E Lucas, com ironia, soltou: "Tem gente que adora falar de moral quando usa o mesmo relógio que compra o silêncio." O ar gelou. Minha mãe tentou mudar de assunto, mas eu sabia que ele estava se referindo a mim. Coloquei o garfo sobre o prato, limpei a boca com o guardanapo e disse calmamente: "O silêncio, Lucas, não se compra, se conquista. E o seu, eu não quero." Ele não respondeu, mas o olhar dele dizia o que a boca não teve coragem: raiva. A velha raiva de quem sabe que perdeu o controle sobre o único território que dominava, a minha culpa. Naquela noite, quando saí da casa,
Minha mãe me seguiu até o portão. Não deixa isso separar vocês, filha. Isso já nos separou há muito tempo, mãe. Você é que não percebeu. Ela segurou minha mão, os olhos marejados. Ele precisa de alguém que acredite nele. Então, acredita você. Eu já acreditei demais. Voltei pro carro, fechei a porta e respirei fundo. O relógio marcava 21h05. Na estrada, o som do motor se misturava ao barulho do vento. Eu percebi que não havia mais casa para onde voltar, que o quartel, com seus corredores frios e luzes brancas, era o único lugar onde eu ainda sabia quem era. Na manhã seguinte, deixei uma mensagem curta para minha mãe. Cuida dele, mas cuida de você também. E desliguei o celular por um tempo. O silêncio foi meu refúgio. E mais uma vez, minha arma. Porque naquele momento, eu entendi que ser mulher num mundo que exige explicações é, acima de tudo, um ato de resistência. E resistir, às vezes, é simplesmente não responder. Eles tomaram partido. E, ironicamente, o partido deles me libertou. Porque quando a família decide se unir contra você, o que sobra não é solidão, é espaço. E eu estava prestes a aprender o que fazer com ele. O silêncio tem prazo. O de Lucas acabou numa quinta-feira à tarde, quando recebi a ligação que mudaria tudo. Eu estava no batalhão, no setor administrativo, revisando relatórios, quando o telefone pessoal vibrou. Número desconhecido. Atendi no modo automático, voz firme, mesmo sem saber o que esperar. Boa tarde, senhora Pereira. Aqui é da 14ª DP. Seu irmão consta em um boletim de ocorrência recente, e seu nome apareceu citado. Meu corpo gelou. Citado em que contexto? Ele alegou que atua como consultor de segurança, com apoio de uma sargento da Polícia Militar, vinculada ao BOP. O sangue me subiu à cabeça. E essa sargento seria eu? Perguntei. Do outro lado da linha, o silêncio foi confirmação. Desliguei antes de ouvir o resto. O ar dentro da sala pareceu desaparecer. Aquilo não era só mais uma mentira de Lucas. Era uma ameaça direta à minha carreira, à minha integridade, ao nome que eu levei anos para consolidar. Usar meu título, minha patente, minha função. Era ultrapassar a fronteira entre o ego e o crime. Corri para a sala do comandante. Expliquei tudo, de forma objetiva, profissional. Ele ouviu em silêncio, como quem já previa. Quando terminei, respirou fundo e disse: Você sabe o que isso significa, Pereira? Sim, senhor. Vamos abrir sindicância. Apurar formalmente. Não se envolva, nem para tentar se defender. O BOP lida com fatos, não com emoções. Assenti, mas por dentro, algo se movia. Uma parte de mim queria obedecer, a outra queria agir. Nos dias seguintes, a tensão virou ar. Cada toque do telefone, cada olhar no batalhão, parecia carregar o mesmo peso. Ela está envolvida. Eu sabia que era mentira, mas a verdade nem sempre tem velocidade suficiente para acompanhar o veneno. Fui para casa, sentei no chão da sala e deixei o silêncio me engolir. A lembrança de Lucas usando meu nome ecoava como um tiro que não atinge o corpo, mas perfura o que você tem de mais precioso: o respeito. 3 dias depois, fui chamada para depor. Tudo protocolar. Perguntas diretas. Linguagem fria. Conhece a pessoa citada? Tem relação comercial com ele? Já autorizou o uso do seu nome? Respondi a tudo. Mas dentro de mim, a raiva crescia com a precisão de uma bomba-relógio. Quando saí da delegacia, encontrei o carro dele parado do outro lado da rua. Vidros escuros, motor desligado. Por um segundo pensei em ignorar, mas quando ele desceu, senti a velha mistura de pena e nojo. Ele parecia esgotado, os olhos fundos, o sorriso de sempre. Aquele sorriso que sempre vinha antes de uma tragédia. Precisamos conversar, disse. Não temos nada para conversar. Você não entende. Eu só usei seu nome para garantir segurança. Eu precisava disso. Essas pessoas com quem me envolvi, elas não brincam. E você acha que brincar com o meu nome é o quê? Eu estava tentando proteger nós dois. Nós dois. A velha armadilha emocional de Lucas sempre começava assim, como se ainda existisse um nós. Você colocou minha carreira em risco, respondi, fria. Sabe o que acontece com uma militar quando tem o nome envolvido em fraude? Não foi fraude, foi estratégia. Eu só disse que tinha contato com você. Isso assusta gente perigosa. A risada saiu involuntária, curta e amarga. E agora você quer que eu confirme essa mentira? Ele deu um passo à frente. Eles sabem onde vocês moram. Eu só quis evitar que viessem atrás. Quem são eles? Ele hesitou. Gente com quem eu devia dinheiro. Mas tá resolvido.
Só preciso que você diga que me conhece profissionalmente. Só isso. Olhei para ele, e naquele olhar, entendi que o desespero não transforma ninguém. Só revela o que sempre esteve escondido. Ele queria usar minha farda como escudo. Não para se proteger de inimigos, mas de consequências. Não vai acontecer, eu disse. Então você vai me deixar morrer? Não. Eu vou te deixar viver o que escolheu. Entrei no carro e fui embora. Ele bateu no vidro, gritou, implorou. Mas eu não olhei para trás. No retrovisor, vi o reflexo do meu rosto e percebi algo novo. Uma calma assustadora. A calma de quem entende que o amor e o medo têm o mesmo som quando acabam. Naquela noite, dormi mal. Sonhei com o som do rádio da operação de 2017, com o menino chorando, com o relógio travando. Acordei suando, o tic-tac do Rolex ecoando no quarto escuro. O tempo me cobrava resposta. No dia seguinte, recebi ligação do comandante. Pereira, acabou de chegar uma informação. O nome do seu irmão apareceu num relatório de interceptação. Conversas telefônicas. Ele tentou usar sua patente para intermediar negociação com criminosos. Negociação? Entrega de informação interna. Mas não se preocupe. Nada foi vazado. Ele mentiu até para eles. Fechei os olhos. Era o pior tipo de traição. A que nasce da covardia. O comandante continuou. A Polícia Civil vai agir. Você quer se afastar do caso? Não. Quero acompanhar. Como observadora. Tem certeza? Tenho. E foi assim que vi o início do fim dele. Não em casa, não numa briga, mas numa tela de monitor, em uma gravação com a voz que um dia eu conheci. Lucas falando, nervoso, gaguejando, usando meu nome como senha. Ela garante. Ela sabe. É do BOPE. Não mexe com ela. A cada palavra, o que restava de nós ia morrendo. Dias depois, a operação foi deflagrada. Eu não participei diretamente, mas estava na central, observando. Quando confirmaram a prisão, não senti alívio nem vingança. Senti cansaço. Um tipo de exaustão que não tem cura, porque vem do sangue. Naquela noite, minha mãe me ligou chorando. Eles levaram ele de novo. Eu sei, você podia ter impedido. Não podia, mas podia tentar. E cometer o mesmo erro que ele? Não, mãe. O silêncio do outro lado foi mais cruel que qualquer acusação. Você mudou, filha, ela disse por fim. Não, mãe. Eu só parei de ser a culpa de todo mundo. Desliguei e fiquei ali, sentada, olhando pro nada. O Rolex marcava 23h11. Foi quando ouvi batidas leves na porta. Era o comandante. Quer saber o que ele disse no interrogatório? Não. Mesmo assim, vou te dizer. Ele fez uma pausa. Disse que nunca quis te prejudicar, que só queria que o respeitassem do mesmo jeito que te respeitam. Olhei para a janela, o reflexo da minha própria sombra na vidraça. Ele nunca entendeu, senhor. Respeito não se exige, se constrói. Depois que o comandante saiu, fiquei sozinha, ouvindo o som distante da chuva. Peguei o relógio e coloquei no pulso. O metal frio encostou na pele quente, como lembrança de tudo o que eu ainda tinha para proteger. Mas pela primeira vez, percebi algo diferente. O Rolex, que antes marcava o tempo que eu sobrevivi, agora marcava o tempo que eu precisava deixar morrer. Nos dias seguintes, evitei Petrópolis. Sabia que minha mãe me culparia, que os vizinhos cochichariam, que meu pai voltaria ao silêncio de sempre, mas algo em mim já tinha se desconectado daquela casa. Lucas me colocou em perigo, e ainda assim, parte de mim queria acreditar que ele não sabia o tamanho do dano. Mas ele sabia, porque quem mente com método conhece o território que quer destruir. Naquela semana, o comandante me chamou novamente. Caso encerrado. Nenhum envolvimento seu. Mas fique atenta, Pereira. Gente que mente para sobreviver não some. Se esconde. Saí da sala com um peso leve demais para ser paz. No estacionamento, sentei dentro do carro e fiquei olhando o relógio. O ponteiro dos segundos seguia firme, imune a tudo. E eu percebi, o tempo nunca para. Quem para é a gente, quando deixa o medo falar mais alto que o dever. Mas o meu medo não me guiava mais. O medo agora era dele, e a história, pela primeira vez, estava começando a virar. Quando o barulho passa, é que a estratégia começa. Eu aprendi isso no campo e na vida. A diferença é que no campo, o inimigo vem de frente. Fora dele, vem disfarçado de irmão. Depois da segunda prisão de Lucas, a poeira parecia ter baixado, mas eu sabia que a calmaria não era paz, era pausa. E pausa no mundo real é terreno fértil para quem ainda quer te atingir. Passei dias observando, sem falar nada. Evitava a casa dos meus pais, as ligações da minha mãe,
as mensagens de conhecidos. Tudo que eu precisava saber viria até mim. Sempre vem. O erro de quem mente é achar que o silêncio significa rendição. No batalhão, minha rotina voltou a se encaixar. Eu me concentrava em tarefas simples, relatórios, planilhas, revisão de protocolos. Por fora parecia calma. Por dentro, era cálculo. Enquanto digitava, eu repassava mentalmente cada conversa, cada olhar, cada frase que Lucas tinha dito. As peças começaram a se montar sem esforço, como se a verdade já estivesse pronta, apenas esperando o momento certo para ser revelada. Uma tarde, o comandante me chamou à sala dele. A porta estava entreaberta e o som do ventilador girava monótono. "Pereira?" ele disse, sem levantar os olhos dos papéis. "Você quer mesmo que tudo siga o curso legal sem interferir?" Eu confirmei com a cabeça. Ele assentiu, mas o olhar dele dizia o que a boca não disse, que sabia que eu não era o tipo de pessoa que deixava as coisas nas mãos do acaso. Naquele dia, saí do quartel mais cedo. O sol já começava a baixar, e a cidade tinha aquele tom de ouro velho que sempre antecede a escuridão. Parei num café discreto, tirei o celular do bolso e comecei a escrever. Não mensagens, mas anotações. Registrei cada data, cada ligação, cada detalhe da denúncia que Lucas havia feito meses atrás, cada vez que ele tentou usar meu nome, cada pessoa que repetiu as mentiras dele. O dossiê começou a nascer ali, entre um café frio e o som de talheres. Não era vingança, era preservação. A diferença é sutil, mas vital. Vingança é agir por dor, preservação é agir por lucidez. Nos dias seguintes, comecei a coletar provas. Fiz isso como quem respira. Natural, invisível, metódica. Não que eu precisasse de muito. A verdade, quando sólida, se defende sozinha. Mas eu queria que nada pudesse ser distorcido de novo. Cada ligação, cada print, cada conversa de voz, eu arquivava num drive protegido. Fiz cópias em pendrives e deixei em 3 lugares diferentes. Um comigo, outro no cofre do batalhão e o terceiro entregue a uma advogada que devia um favor antigo. Ela nem perguntou por quê, apenas disse: "Entendido. Se precisar que algo venha à tona, é só avisar." Enquanto isso, o nome de Lucas continuava circulando nos bastidores. O relatório da operação da Polícia Civil não era público, mas vazamentos sempre encontram ouvidos. Ouvi sem procurar que ele tinha tentado negociar informações falsas sobre o BOPE, mencionando até nomes de oficiais que nem me conheciam. Tudo por dinheiro, tudo para pagar o que devia. A diferença é que agora ninguém acreditava mais. O homem que tentou usar o nome da própria irmã como escudo estava finalmente sem abrigo. Eu não precisei mover um dedo, apenas assisti. E assistir, para quem aprendeu a agir, é o mais difícil dos treinamentos. Uma noite, quando saí do batalhão, percebi um carro seguindo o meu. O instinto falou antes da razão. Fiz 3 curvas curtas, desliguei os faróis e parei numa rua lateral. O carro passou direto, rápido demais para ser coincidência. O coração acelerou, mas o rosto permaneceu neutro. No quartel, chamamos isso de presença controlada. Agir como se nada estivesse errado até que o perigo mostre a cara. Continuei o trajeto, cheguei em casa e deixei o Rolex sobre a mesa. O ponteiro dos segundos parecia mais alto que o normal. No dia seguinte, deixei um recado no setor de inteligência interna. Solicitei de forma protocolar uma varredura de segurança, alegando suspeita de monitoramento indevido. O relatório chegou 2 dias depois. Havia tentativas de rastreamento ligadas a números civis, sem registro de empresa, e o mais interessante, um deles vinculado a um CPF conhecido, o de Lucas. Ele tinha tentado rastrear minha localização. A princípio, a raiva veio, como uma maré de fogo, mas logo passou. Eu sabia o que fazer. No sábado, fui até Petrópolis. Minha mãe abriu o portão, surpresa. "Você veio", assenti. "Preciso resolver uma coisa." Ela hesitou antes de dizer: "Ele está aqui. Está mudado." Não respondi. Entrei e o encontrei na sala. O rosto abatido, a barba mal feita, o olhar perdido, parecia menor do que nunca. "O que você quer?" ele perguntou, a voz rouca. "Nada que você possa dar." Sentei à frente dele, sem desviar o olhar. "Você usou meu nome de novo. Tentou me rastrear. Quer me dizer por quê?" Ele ficou em silêncio. "Responde." "Eu só queria saber se você estava bem," ele murmurou. "Saber onde você anda."
Rastreamento, Lucas, não é preocupação. É controle. E você perdeu o direito de me controlar quando me denunciou. Ele me olhou com algo entre raiva e arrependimento. Mas o arrependimento dele sempre soou como encenação. Você acha que é intocável, né? Disse. Acha que essa farda te protege de tudo. Sorri de leve. A farda não me protege. Me lembra que, diferente de você, eu sei quem eu sou. Levantei e fui embora antes que ele dissesse mais. Deixei que as palavras ficassem entre nós, como um campo minado. Voltei para o carro e respirei fundo. Pela primeira vez, percebi que eu não sentia mais medo. O que restava era frieza, a mesma que aprendi a usar em operação, o estado de alerta que te mantém viva. No dia seguinte, enviei um relatório completo ao comando, anexando as tentativas de rastreamento, os prints, as mensagens, os registros de ligações e o histórico de denúncias falsas. Solicitei oficialmente que todas as menções ao meu nome em investigações externas fossem auditadas. Quando terminei, fechei o arquivo e olhei para o relógio. Era 22h17. Sorri. 2 semanas depois, o comandante me chamou. Pereira, seu relatório subiu. A corregedoria vai investigar seu irmão. Ele me olhou com aquele respeito silencioso que só quem já viu guerra entende. Fez o certo. Fiz o necessário. Vai querer acompanhar? Não, só quero que siga o curso. Ele assentiu. E foi só. Nenhuma comemoração, nenhum alívio. Apenas o fim de mais uma etapa. Mas a verdadeira resposta não foi o processo. Foi o silêncio que veio depois. Lucas desapareceu por um tempo. Nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de contato. Minha mãe me mandava recados curtos. Ele não sai do quarto. Está bebendo demais. Pergunta de você. Eu lia e deixava sem resposta. Porque às vezes, responder é alimentar. E eu estava aprendendo a deixar morrer o que nunca me alimentou. Naquele período, passei a treinar mais. Corridas ao amanhecer, tiro de precisão, simulações. O corpo se tornava a extensão do que a mente precisava. Controle. Cada disparo no alvo era uma conversa não tida. Cada respiração ritmada era um não, que eu não precisei dizer em voz alta. Meus colegas notaram a mudança, mas não perguntaram. Entre militares, perguntas demais são falta de respeito. Um dia, durante o treino, o comandante se aproximou. Sabe qual é a diferença entre coragem e frieza? Perguntou. Nenhuma. A coragem só é a frieza que aprendeu a se mover. Sorri, sem entender se era elogio ou aviso. Mas guardei. Numa noite fria, recebi uma mensagem inesperada. Era de um número novo, mas a escrita era familiar. Eu parei, tá? Prometo. Só queria dizer isso. Nenhum nome, nenhuma assinatura. Eu apenas respondi, espero que sim, e desliguei o celular. Não havia mais raiva, nem rancor. Havia um tipo estranho de paz. A paz que não vem de reconciliação, mas de encerramento. Dias depois, encontrei minha mãe. Ela me abraçou sem dizer nada, e por um instante, percebi que ela também começava a entender, que o amor de mãe pode proteger, mas não cura o que o filho escolhe ser. Antes de ir embora, ela disse, você está mais leve. E eu respondi, porque aprendi que peso demais não é honra, é prisão. Naquela noite, sentei sozinha na varanda do alojamento e fiquei observando o céu. O som distante da cidade, misturado ao zumbido dos insetos, criava uma música irregular. O Rolex brilhava sob a luz pálida do poste. Pensei em como tudo começou. Um pulso agarrado, uma acusação, uma gravação. E agora, tudo estava de volta ao silêncio. O mesmo silêncio que me salvou tantas vezes no campo. A resposta que dei ao meu irmão não foi com palavras, nem com justiça. Foi com algo que ele nunca entendeu, constância. Porque, no fim, quem sobrevive não é quem fala mais alto. É quem permanece em pé depois que o barulho acaba. E eu, naquela noite, percebi que tinha vencido sem precisar vencer ninguém. Apenas mantendo-me inteira. O tempo, esse juiz que não dorme, começava a girar a meu favor. A ruína de alguém raramente acontece de repente. Ela começa nas frestas, no acúmulo de pequenas mentiras, nos descuidos que se repetem até virarem rotina. E a de Lucas veio assim, lenta, metódica, sem explosões. Um desmonte cirúrgico, como se o destino tivesse decidido desmontá-lo peça por peça, com a mesma frieza com que ele tentara me corroer. Eu não precisei mover um dedo. Apenas permaneci quieta, e o silêncio fez o trabalho.
Quando a corregedoria concluiu o relatório e enviou o parecer para a Justiça, o nome dele estava em destaque, associado a fraudes e falsos testemunhos. A investigação da Polícia Civil mostrou que ele havia usado identidades de outras pessoas para tentar intimidar credores, e em algumas delas se fazia passar por representante de segurança privada. Nada grandioso, nada digno de manchete, apenas sujo o bastante para destruir reputações. No batalhão, a notícia chegou por vias informais. Um colega me chamou no pátio, a expressão cautelosa. Pereira, ouvi que saiu a sentença do seu irmão. 2 anos e meio em regime semiaberto, convertidos em serviços comunitários e multa. Assenti em silêncio, sem reação. Quer que eu apague isso do mural interno? Perguntou, delicado. Não precisa. E ele entendeu que o silêncio era o fim da conversa. Eu não comemorei, não contei a ninguém. Apenas anotei mentalmente a data. A queda dele tinha sido assinada. Eu sabia que, mais do que prisão, o que o destruía era o fato de ninguém mais acreditar nele. Nos dias seguintes, minha mãe parou de me ligar. As mensagens dela diminuíram, curtas, quase frias. Ele está cumprindo as horas. Anda quieto, fala pouco. Eu lia, respondia apenas ok. O vínculo que restava entre nós se resumia a isso. Informações sem emoção. O laço familiar, tão sagrado para ela, agora era apenas ponte quebrada entre 2 margens que não se tocavam mais. Ainda assim, eu sentia algo dentro de mim se mover. Não culpa, mas cansaço. A fadiga de quem carrega a verdade por tempo demais e descobre que ela também pesa. Um dia, recebi um envelope pardo na portaria do quartel, sem remetente. Dentro, uma cópia impressa do relatório final da investigação e um bilhete curto, em letra de homem. Às vezes, quem salva também destrói. L. Li e deixei o papel sobre a mesa, sem reagir. Ele tentava me culpar, de novo. Tentava se colocar no papel que sempre soube interpretar, o do injustiçado. Só que dessa vez não havia plateia. O mundo inteiro parecia ter cansado da peça dele. No bairro, os vizinhos pararam de comentar. As dívidas antigas vieram à tona. Os negócios sumiram, e os poucos amigos que restavam se afastaram. Uma tia me ligou chorando, dizendo que Lucas estava irreconhecível. Eu pensei em responder que ele finalmente estava se parecendo com o que sempre foi, mas preferi o silêncio. Há verdades que não precisam ser ditas, basta deixá-las se mostrar. Enquanto isso, minha vida seguia com precisão quase militar. Treino, expediente, relatórios, patrulhas. O cotidiano é o melhor anestésico. No entanto, vez ou outra, o relógio me traía. O Rolex reluzia sob a luz fria do alojamento, e eu lembrava de tudo. O toque violento no meu pulso, a acusação, a torção, o grito dele. E agora a ironia final. O mesmo braço que ele tentou torcer era o que agora assinava relatórios sobre ética e conduta. O tempo tem um senso de humor cruel. Um domingo voltei a Petrópolis. A casa parecia menor, o jardim descuidado, o portão rangendo. Minha mãe abriu a porta com um sorriso cansado. Ele está no quintal, disse, antes que eu perguntasse. Caminhei até o fundo e o vi sentado num banco de cimento, curvado, mexendo na terra com um galho. O sol batia fraco no rosto dele. Parecia mais velho, mais gasto, e ainda assim havia algo inquietante naquele silêncio. Sentei no outro extremo do banco, sem falar. Ficamos assim por minutos. Você conseguiu, ele disse por fim, sem me olhar. Consegui o quê? Me apagar. Não precisei. Você se apagou sozinho. Ele riu, um som oco, sem humor. Sabe o que é viver sabendo que o mundo inteiro tem razão sobre você? Imagino. Então me diz, o que sobra? O que sempre sobrou? A verdade. Ele ficou em silêncio, olhando o chão. Quando a gente era criança, lembra que eu dizia que ia te proteger? Que se alguém te fizesse mal eu quebrava o nariz? Sorri de leve. Lembro. Olha o que virou. Você que me destruiu. Não, Lucas. Eu só parei de consertar o que você quebrava. Ele me olhou então, e por um segundo vi algo humano no olhar dele. Algo entre culpa e medo. Você acha que eu ainda posso mudar? Perguntou. Acho que quem pergunta isso já sabe a resposta. Levantei e saí. Atrás de mim ouvi ele chamar meu nome, mas não virei. Na volta, o rádio do carro tocava uma música antiga,
daquelas que a gente ouvia no quintal quando ainda éramos apenas dois adolescentes tentando entender o mundo. A voz do cantor dizia algo sobre tempo, sobre perdão, e eu entendi que o tempo, no fim, era o único juiz que restava. Alguns meses se passaram. O processo se encerrou oficialmente e ele passou a trabalhar numa cooperativa, limpando terrenos públicos. Minha mãe me contou isso numa mensagem curta, sem pedido, sem reprovação. Só um fato. Ele anda cansado, mas trabalhando. Respondi apenas, que bom, e pela primeira vez não era ironia. Era sincero, talvez porque eu já tivesse deixado de esperar qualquer tipo de reparação. Às vezes, o perdão não é ato, é desistência. Certa tarde, recebi um envelope do correio, carimbado de Petrópolis. Dentro, uma folha amassada com uma única frase: estou tentando, Lucas. Eu li e deixei sobre a mesa. Não joguei fora, mas também não respondi. Era o mais próximo de paz que poderíamos chegar. Uma correspondência sem destinatário certo, sem emoção. Apenas uma constatação tardia. No quartel, o comandante comentou comigo durante uma ronda. Ouvi dizer que seu irmão está quieto. Eu confirmei. Ele balançou a cabeça. Às vezes, o silêncio é a única punição que funciona. Concordei. E também a única forma de sobreviver. Completei. No final do mês, recebi uma folga de 3 dias e fui para o litoral. Precisava de ar. A cidade grande me pesava. Caminhei na areia sem pressa, sentindo o sal grudando na pele. O mar sempre teve esse poder estranho de apagar ruídos. Sentei e fiquei observando o horizonte. O Rolex brilhava sob o sol, e pela primeira vez, percebi que ele não me lembrava mais dor. Era só um objeto, testemunha de uma guerra vencida sem batalha. Enquanto o vento soprava, pensei em tudo o que tinha acontecido. Na menina que acreditava que família era sinônimo de lealdade, na mulher que descobriu que amor sem respeito é só prisão, na militar que aprendeu que força não é gritar, é permanecer. Eu havia passado por humilhação, perda, isolamento, e agora, silêncio. Mas o silêncio, aquele mesmo que um dia me sufocou, agora era meu aliado. Ele me protegia, me definia, me reconstruía. Voltei para casa à noite e o celular vibrava com notificações. Mensagens do grupo da família, fotos antigas, aniversários. Não abri nenhuma. Coloquei o telefone em modo avião, fechei as cortinas e deixei o som do mar preencher o quarto. Pela primeira vez em muito tempo, dormi sem sonhar com o passado. A queda de Lucas não teve explosões nem lágrimas. Foi o tipo de ruína que não vira manchete, mas muda o ar. A queda dele era a minha libertação. E no fundo, talvez fosse isso que sempre precisei. Ver o castelo desabar para entender que eu nunca morei nele. O tempo o desmontou, e no processo me reconstruiu. Quando o tempo finalmente parou de doer, percebi que o relógio não era um símbolo de passado, mas de recomeço. Ele nunca mediu horas, mediu distâncias. A distância entre quem eu era e quem precisei me tornar. Entre a mulher que pedia amor e a que aprendeu a bastar-se. O tic-tac que um dia me lembrava tiros, ordens, perdas e promessas quebradas agora, era o som da vida seguindo, simples e serena. A história com Lucas havia se encerrado não com gritos, nem com perdão, mas com o tipo de silêncio que sepulta o que já não tem mais volta. Ele estava solto, cumprindo sua pena do jeito dele, e eu, pela primeira vez, estava livre sem precisar fugir. Voltei a morar sozinha num pequeno apartamento perto do batalhão. Quase não tinha móveis, só o essencial: uma mesa de madeira, uma estante com alguns livros, o quadro do curso de operações especiais e uma planta que eu insistia em manter viva, mesmo sabendo que nunca tive jeito para isso. As manhãs eram simples: café preto, pão torrado e o som do relógio marcando o compasso exato da rotina. No quartel, a vida havia voltado ao normal. Nenhum sussurro, nenhuma desconfiança. O caso havia se apagado, como uma poeira antiga varrida por vento novo. Mas dentro de mim, algo permanecia transformado. Eu não era mais a mesma mulher que chegou tremendo à cozinha da casa dos meus pais meses atrás, com o pulso machucado e o coração ferido por uma acusação injusta. Aquela mulher ainda acreditava que a dor precisava de explicação, que o amor precisava ser provado. A de agora não explicava mais nada, apenas vivia. Aprendi que não se convence ninguém do que se é, se demonstra, se permanece. A farda, que antes pesava,
agora era leve. Eu voltara a sentir orgulho sem culpa. Certa manhã, durante uma aula de treinamento físico, um novo grupo de recrutas chegou ao campo. Um deles, uma jovem de olhos firmes e passos decididos, se aproximou de mim no intervalo. Sargento Pereira? Perguntou meio hesitante. Sim, ouvi histórias sobre a senhora. Sorri. Histórias boas, espero. Ela riu, nervosa. Histórias de alguém que nunca precisou levantar a voz para ser ouvida. A frase me pegou de surpresa. Ela se despediu e saiu correndo de volta para o grupo. Fiquei observando de longe e percebi que, de algum modo, o que eu vivi tinha virado exemplo. E talvez fosse isso o verdadeiro sentido de permanecer. Ser farol sem precisar brilhar demais. Naquela tarde, ao sair do quartel, recebi um e-mail com um remetente desconhecido. O assunto dizia apenas gratidão. Abri com cautela. Era de Lucas. O texto curto, direto. Não espero resposta. Só queria que soubesse que estou tentando viver direito. Consegui um trabalho fixo. Mamãe está melhor. Eu sei que te causei dor e sei que nada apaga. Mas se algum dia o tempo permitir, queria apenas que soubesse que ainda te considero minha irmã. Li devagar, palavra por palavra, e percebi que o que me causava dor não era o que ele dizia, mas o que ele não dizia, o que nunca conseguiria dizer. Ainda assim, pela primeira vez, não senti raiva. Só uma leveza estranha, quase doce, de quem entende que algumas pessoas só aprendem o valor da verdade quando perdem o direito de contá-la. Não respondi, mas fechei os olhos por um instante e desejei, silenciosamente, que ele encontrasse paz, porque eu já tinha encontrado a minha. Às vezes, perdoar não é aceitar de volta, é libertar-se do peso de querer justiça emocional, e eu já tinha feito justiça o suficiente para uma vida inteira. No final daquele mês, o comandante me chamou em sua sala. Pereira, vai sair uma nova missão no norte. A equipe precisa de alguém com o seu perfil. Experiência, cabeça fria, discrição. Quer ir? Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Antes teria dito sim sem pensar. Mas agora, aprendi que força também é saber dizer não. Agradeço, senhor. Mas acho que é hora de ficar. Ele me olhou com surpresa. Depois assentiu. Ficar também é missão. E com isso, me deu alta oficial por tempo indeterminado. Na manhã seguinte, arrumei uma pequena mala e viajei sozinha até Paraty. Não avisei ninguém. Dirigir sozinha me lembrava o quanto a estrada é honesta. Não cobra explicações, apenas te leva. Cheguei à tarde, o céu limpo, o ar salgado, o som das ondas misturado com vozes distantes. Aluguei uma pousada simples, de janelas azuis e cheiro de maresia. Passei 2 dias caminhando sem destino, sem relógio no pulso, deixando o tempo correr sem comando. No 3º dia, sentei na areia e tirei o Rolex da bolsa. Olhei para ele por longos minutos. As marcas do tempo estavam lá. Riscos, arranhões, um pequeno amassado na lateral. Tudo o que ele tinha passado comigo. Lembrei da operação de 2017, do garoto salvo, do sangue, da dor e da noite em que o comandante me entregou aquele relógio como símbolo de coragem. Pensei em Lucas, em minha mãe, no lar que deixei para trás. Pensei em como cada ferida havia se tornado cicatriz, e cada cicatriz, uma lembrança do que resistiu. Girei a coroa do relógio, ajustando o ponteiro dos minutos. Pela primeira vez, senti vontade de parar de contar o tempo e apenas estar dentro dele. Quando o sol começou a cair, guardei o Rolex de novo. Não por medo de perdê-lo, mas porque entendi que ele não precisava estar no pulso para continuar me guiando. Ele já estava dentro de mim. O tempo que ele marcava agora era outro. O tempo da calma, do recomeço, da mulher que sobreviveu sem endurecer. Voltei para casa dias depois. A rotina me recebeu sem cerimônia, como se o mundo tivesse me esperado sem pressa. Na primeira manhã, acordei com o barulho da chuva batendo na janela. Fiz café, abri as cortinas e fiquei olhando as gotas escorrendo pelo vidro. O relógio estava sobre a mesa, marcando 07h32. Olhei para ele e sorri. Pela primeira vez em anos, o som do tic-tac não soava como lembrança. Soava como música. No quartel, os meses seguintes foram tranquilos. Participei de treinamentos, orientei novos soldados e aprendi a delegar o que antes tentava controlar sozinha. Às vezes, durante as instruções, eu contava histórias, nunca as minhas, mas versões seguras delas. Falava sobre confiança, disciplina
e silêncio. Dizia que silêncio não é fraqueza, é território. E quem domina o próprio território, domina o tempo. 1 ano depois, recebi convite para palestrar em um evento sobre mulheres em forças especiais. Fiquei tentada a recusar, mas aceitei. No dia da apresentação, ao subir no palco, senti o mesmo frio no estômago que senti na primeira operação, anos atrás. Respirei fundo e comecei com uma frase simples. Não existe força maior do que a de uma mulher que aprendeu a se proteger sem precisar se esconder. A plateia ficou em silêncio. E naquele silêncio, eu ouvi tudo o que precisei ouvir. Naquela noite, de volta ao quarto, tirei o Rolex da caixa, virei-o de cabeça para baixo e li mais uma vez a gravação. Propriedade do BOPE. Operações especiais. As letras já começavam a se desgastar. Passei o dedo por cima delas e, sem perceber, murmurei. Agora é propriedade do tempo. Coloquei-o no pulso e deixei que o ponteiro seguisse seu curso, sem pressa. Deitei, fechei os olhos e pensei em tudo o que o tempo me tirou e tudo o que me deu. No fim, percebi que ele nunca foi inimigo, apenas professor. O tempo me ensinou que o amor, quando machuca, precisa ser deixado para trás, que a família, quando trai, precisa ser enterrada no passado, e que a paz, quando chega, não faz barulho. Ela apenas entra, senta e fica. O relógio lá do criado mudo marcava as horas como quem respira, e eu, enfim, aprendi a respirar junto.